Olá, sejam muito bem-vindos na primeira aula do nosso módulo sobre anonimização. Nesta aula, nós vamos revisar algumas questões e entender o que são bancos anônimos e como você pode criar um banco anônimo. Bem, primeira advertência e algo muito importante: a anonimização não é commodity. O que eu quero dizer com isso? O grande erro hoje das pessoas quando se fala em anonimização é pensar que elas vão achar um tipo de rede ou um tipo de ativo e isso é suficiente para anonimização. Não é e nunca foi. E por que eu coloquei essa foto? Porque isso que eu estou falando para vocês é algo já conhecido desde a antiguidade. O que essa cena retrata? Uma prática comum, talvez não seja tão comum, mas que já ocorreu em muitas épocas diversas na história. As pessoas que tinham muitas riquezas e tinham escravos, o que elas faziam? Elas enterravam esses tesouros, usavam escravos para enterrar esses tesouros e enterravam literalmente os escravos juntamente com os tesouros. Algo bem macabro, mas a gente pode tirar daí um princípio da anonimização que foi repetido por Nick Szabo, que para mim, como vocês sabem, para mim é Satoshi Nakamoto, de que não existe anonimização quando existe terceiros confiáveis. Se você tem terceiros confiáveis, então não existe anonimização. E essa imagem, embora macabra, ela traz exatamente isso. Sempre que tiver alguém que tenha conhecimento do que foi feito, você corre o risco de não estar mais anônimo. Bem, então, feitas essas advertências, vamos agora entender primeiro algo que é bem interessante. Como que as pessoas pensam que o sistema financeiro global funciona? Isso é muito importante para a gente entender por que hoje está todo mundo falando sobre DeFi, por que os bancos anônimos já existem. E qual que é o processo? Primeiro entender como que você pensa hoje quando se fala em sistema financeiro global. Você deve estar pensando exatamente nessa imagem que eu estou te mostrando. Como se nós tivéssemos uma rede conectando todos os bancos. Então as pessoas, quando a gente fala de sistema financeiro global, elas pensam, a maioria, que se o UBS quiser falar com o Credit Suisse, por exemplo, ele fala diretamente, envia uma transação para o Credit Suisse, muito fácil. Ou se ele quiser falar com o Goldman Sachs, ele faz a mesma coisa. Ou se o HSBC que está em Hong Kong quiser falar com o HSBC que está em Singapura, nem sei se tem HSBC em Singapura, ele se conecta direto. Então é isso que existe no imaginário popular. Por isso que as pessoas têm dificuldade de entender o DeFi. Só que essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma imagem falsa. Não é a imagem que representa hoje o sistema financeiro global. Esta imagem, por outro lado, é a imagem mais aproximada do sistema, de como o sistema funciona. O que nós temos aqui? Nós temos bancos, certo? Que não se comunicam. Na verdade, a comunicação entre esses bancos ela é muito complexa, ela não é interoperável, essa é a palavra-chave, certo? Então, contrariamente à ideia disso, o que nós temos é isso aqui. É muito custoso para que um banco se comunique com o outro, para que transações sejam processadas entre esses bancos. Isso significa que há um valor, um custo que acaba sendo repassado para o usuário. Então, além de eu ter uma dificuldade em processar transações entre instituições financeiras tradicionais, essa dificuldade gera um custo e esse custo diminui o lucro, faz com que as transações sejam mais caras. Bem, o Nick Szabo ele fala que
Esse sistema ele dificulta a existência de micropagamentos no comércio eletrônico. Já vimos isso em outros módulos, mas apenas para relembrar. Contrariamente a esse sistema, foi criado um sistema que nós conhecemos como finanças descentralizadas, DeFi, que existe dentro de uma rede como a rede Ethereum e que traz a possibilidade de que, em vez disso, eu tenha um dia isso. Consegue perceber? Então as pessoas acham que a gente já está aqui, mas não. Nós estamos aqui. E aí vem o DeFi e apresenta a solução, ou caso você prefira, vem a Ethereum e apresenta a solução para que nós um dia possamos ter isso aqui. Ora, se nós temos grandes bancos atuando com custos, porque vivem nessa região, quando eles observam que existe tecnologia para isso, o que eles vão querer fazer? Eles vão querer vir para cá, certo? Beleza. Então agora vamos avançar. Vamos ver agora o que já existe, tá? O que está acontecendo hoje, neste momento. Esta rede, ela possui o que nós podemos chamar de bancos autônomos, certo? Como Aave. Por que eu estou usando bancos aqui? Porque esses protocolos de finanças descentralizadas realizam operações hoje realizadas pelos bancos, mas de forma automatizada. Qual que é a diferença? A diferença é que a Aave, por exemplo, ela é um conjunto de programas de computador chamados de smart contracts. A mesma coisa o Compound. Esses programas de computador, aqui eu só tenho, quando você lê Compound, você tem que ler programas de computador. Esses programas de computador eles são capazes de fazer exatamente a mesma coisa que o JP Morgan faz, mas não apenas com programa de computador. O JP Morgan precisa de bancários. Ele até utiliza softwares, mas ele precisa de bancários, por exemplo, para fazer análise de crédito. Se uma pessoa quiser fazer um empréstimo, certo? Tem algum funcionário ali. Mas no Compound, nós já sabemos que não é assim que funciona. No Compound eu tenho até mesmo para que eu venha saber o limite de crédito que eu posso conceder. Isso é feito também por um programa de computador chamado de Smart Contract. Então hoje o que nós temos são Smart Contracts que estão já nessa rede. Então veja, aqui está o DeFi, alguns desses protocolos, desses Smart Contracts como a Uniswap, já movimentam mais de $1 trilhão, certo? O valor atualizado agora não recordo, mas certamente mais de $3 trilhões, né? Trilhões. Enquanto que os bancos estão aqui, ó. Mas os bancos não querem ficar aqui, certo? Porque se eu tenho um lugar melhor, eu quero ir para o lugar melhor. E aqui você já deve então entender por que o DeFi está tão famoso. Por que os bancos falam de DeFi? Por que o Estado fala de DeFi? É por isso, certo? É muito melhor você estar aqui do que você estar aqui. Mas a imagem que é vendida é como se nós estivéssemos aqui, o que não é verdade, certo? Ótimo. Então, o que você já aprendeu até agora? Você já sabe se comunicar com esses protocolos. Você já sabe como que funciona o processo de comunicação com eles. Então você está fora, você como usuário fora, você já sabe como interagir com esses bancos aqui, que não são anônimos, né? Todos sabem onde eles estão. Se tem um número, cada smart contract tem um número e você consegue ver eles em uma rede. Então o que falta ainda? Você já sabe também como que cria isso aqui, né? Como que criam esses smart contracts e como que eles são colocados na rede. Mas você não sabe ainda como interagir com eles de forma anônima e nem como colocar eles de forma anônima. Mas antes disso, vamos avançar ainda um pouco. Então hoje, nós não temos apenas esses protocolos de finanças descentralizadas.
na rede. Nós temos esses protocolos e, caso, embora você não saiba, nós temos também já os bancos anônimos, que são criados por empresários, banqueiros, grandes fortunas, que já estão desfrutando desse cenário de interoperabilidade, só que de forma anônima. E esses bancos anônimos eles podem interagir com os protocolos de finanças descentralizados, porque são smart contracts, e os usuários podem interagir diretamente com eles. Então, o usuário pode encaminhar recursos para esse banco anônimo, que pode encaminhar para esse, que pode, por sua vez, encaminhar para um protocolo de finanças descentralizado. Ou seja, as possibilidades de programação aí são várias. E você já aprendeu quais algumas das principais formas de interação, de operações que podem ser realizadas. Já falamos de arbitragem, já falamos sobre decodificação da mempool, então você já tem uma ideia bem avançada. E qual que é o futuro? O futuro não pode ser outro a não ser nós termos esta rede que será habitada pelos protocolos já existentes, por outros que serão criados, mas também pelos bancos que vão passar a estar aqui, certo? Hoje o banco ele pode tanto fazer uma parceria com os entes que já estão aqui, ou ele pode efetivamente entrar aqui de forma direta, e teremos também os bancos anônimos da mesma forma. Então você veja que dentro de uma mesma rede interoperável eu passo a ter agentes que não são anônimos, mas que são autônomos, e agentes que são anônimos e autônomos. E aqui você vai ter o panorama então do futuro do sistema financeiro. Está tudo indo para cá. E aí você começa a imaginar uma série de hipóteses. Até mesmo para quem gosta de estudar crimes financeiros. Né? O sujeito que, por exemplo, que domina um smart contract aqui, pode desviar para um smart contract aqui, certo? Que eventualmente pode desviar para um outro smart contract, outro banco anônimo, fazer transações. E aí você passa a ter um universo de possibilidades. Certo? Bem, com isso o que nós então já entendemos? Que anonimização não é commodity. Nós entendemos como o sistema funciona hoje, sistema tradicional, como funciona o DeFi. Entendemos que o sistema hoje já possui bancos anônimos funcionando e a tendência que nós venhamos ter hoje os protocolos de finanças tradicionais, os bancos anônimos e instituições financeiras tradicionais todas operando em uma rede. Certo? Aqui, veja, eu tenho vários conjuntos de smart contracts que eles podem ser usados para fazer qualquer coisa. No caso da Data Commerce, por exemplo, foi desenvolvido um conjunto de smart contracts que executam operações que podem ser utilizadas no contexto de tokenização imobiliária. É a mesma coisa que existe no mercado tradicional hoje. A diferença é smart contracts. Aí um protocolo que esteja, por exemplo, operando com tokenização imobiliária pode se comunicar com um banco, pode se comunicar com outro protocolo de DeFi. A questão mais importante é que nós precisamos compreender que o sistema ele está mudando de rede, certo? Então, uma vez fixada essa visão, agora qual que é o próximo passo? Agora o próximo passo é nós sabermos como que nós colocamos esse conjunto de smart contracts aqui dentro, de forma anônima, e como que nós interagimos depois que eles já estão aqui dentro, ou com o que já existe, de forma anônima. E é sobre isso que a gente vai começar a falar na próxima aula. Um grande abraço.